Atos dos Apóstolos. Maazes Lishim. Capítulo 22. Homens, irmãos e pais, ouçam agora o que vou lhes dizer em minha defesa. Quando ouviram que ele estava lhes falando no idioma hebraico, ficaram ainda mais quietos. Então ele disse: Eu sou Ialdi, nascido em Tarso da Cilícia, mas educado nesta cidade, aos pés de Gamaliel. Fui instruído segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso pelo Criador, assim como todos vocês são hoje. Eu perseguia até a morte os seguidores deste caminho, amarrando e entregando à prisão tanto homens como mulheres. E o sumo sacerdote e toda a assembleia dos anciãos podem dar testemunho disso. Eles também me deram cartas para os irmãos de Damasco, e eu estava a caminho de lá a fim de trazer amarrados a Yauxalaim, para serem punidos, os que estavam ali. Mas, durante a viagem, por volta do meio-dia, eu estava chegando perto de Damasco quando, de repente, uma grande luz vinda do céu brilhou ao meu redor, e eu caí no chão e ouvi uma voz me dizer: Shaul, Shaul, por que você me persegue? Eu respondi: Quem é o mestre? E ele me disse: Eu sou Yauxa, o Nazareno, a quem você persegue. E os homens que estavam comigo viram a luz, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, eu perguntei: O que devo fazer, mestre? O mestre respondeu: Levante-se, vá a Damasco, e ali você será informado de tudo o que foi designado para fazer. Mas, como eu não podia ver nada por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco levado pela mão daqueles que estavam comigo. Então, um homem chamado Ananial, que era devoto conforme a lei e de quem todos os Eldim do lugar falavam bem, veio me procurar. Ele chegou perto de mim e me disse: Shaul, irmão, recupere a vista. E naquele instante eu recuperei a vista e eu vi. Ele disse: O Criador de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o justo e para ouvir a voz que sai da sua boca, porque você será testemunha dele, perante todos os homens, das coisas que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja imerso e lave os seus pecados por invocar o nome dele. Mas, depois de voltar a Yauxalaim, eu estava orando no templo quando caí em transe e eu vi o Machia me dizer: Depressa, saia logo de Yauxalaim, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Então eu disse: Mas, mestre, eles sabem que era eu quem andava prendendo e açoitando, de sinagoga em sinagoga, os que criam em ti. E quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu estava lá, aprovando aquilo e tomando conta das capas dos que o matavam. Contudo, ele me disse: Vá, porque eu o enviarei a nações distantes. Eles o escutaram até essas palavras. Então levantaram a voz, dizendo: Eliminem este homem da terra, pois não merece viver. Visto que gritavam, jogavam em volta suas capas e lançavam poeira para cima, o comandante militar mandou levar Shaul para dentro do quartel e ordenou que fosse interrogado debaixo de açoites, para saber exatamente por que eles estavam gritando assim contra ele. Mas, depois que o amarraram para receber as chicotadas, Shaul perguntou ao oficial do exército que estava ali: A lei permite que vocês açoitem um romano que não foi condenado? Quando o oficial ouviu isso, foi contar ao comandante, e lhe disse: O que o amo pretende fazer? Esse homem é romano. De modo que o comandante se aproximou dele e disse: Diga-me, você é romano? E Shaul respondeu: Sim. O comandante disse então: Eu comprei esses direitos de cidadão com muito dinheiro. Shaul disse: Mas eu já nasci com esses direitos. Com isso, os homens que estavam prestes a interrogá-lo e torturá-lo recuaram imediatamente. E o comandante ficou com medo ao saber que ele era romano e que o havia acorrentado. Assim, no dia seguinte, querendo saber ao certo por que ele estava sendo acusado pelos Yaldim, soltou-o e mandou que os principais sacerdotes e todo o sinédrio se reunissem. Então ele trouxe Shaul para baixo e o colocou de pé no meio deles. Atos dos Apóstolos. Maazes Lishim. Capítulo 23. Olhando atentamente para o sinédrio, Shaul disse:
Homens, irmãos, eu me comportei perante o Criador com uma consciência perfeitamente limpa até hoje. Em vista disso, o sumo sacerdote Ananiel mandou que os que estavam perto dele lhe batessem na boca. Shaul lhe disse então: O Criador baterá em você, parede caiada. Você se senta para me julgar segundo a lei e ao mesmo tempo viola a lei, mandando que me batam? Os que estavam ali disseram: Você está insultando o sumo sacerdote do Criador? E Shaul respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Shaul, sabendo que uma parte deles eram tzadikim, mas outra parte eram farsins, disse bem alto no sinédrio: Homens, irmãos, eu sou Farsim, filho de Farsins. É por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Ao dizer isso, surgiu uma discussão entre os farsins e os tzadikim, e a assembleia ficou dividida. Pois os tzadikim dizem que não há ressurreição, nem mensageiro, nem espírito, mas os farsins aceitam todas essas coisas. Assim, começou uma grande gritaria, e alguns dos escribas do partido dos farsins se levantaram e se puseram a protestar energicamente. Não achamos nada de errado neste homem, e se um espírito ou um mensageiro falou com ele? Então a discussão se intensificou, e o comandante militar, com medo de que Shaul fosse despedaçado por eles, mandou que os soldados descessem, o arrancassem do meio deles e o levassem ao quartel. Mas, naquela noite, o Machi apareceu ao lado dele e disse: Tenha coragem. Pois, assim como você deu um testemunho cabal sobre mim em El-Shalaim, terá de dar testemunho também em Roma. Quando o dia amanheceu, os Yaldim formaram uma conspiração e se comprometeram, sob maldição, a não comer nem beber nada até matarem Shaul. Foram mais de 40 homens que fizeram essa conspiração sob juramento. Esses homens se dirigiram aos principais sacerdotes e aos anciãos, e disseram: Nós nos comprometemos solenemente, sob maldição, a não comer nada até matarmos Shaul. Portanto, vocês, junto com o Sinédrio, devem dizer ao comandante militar que o traga para baixo, para comparecer diante de vocês, como se quisessem examinar mais detalhadamente o caso dele. Mas, antes que ele se aproxime, estaremos prontos para matá-lo. No entanto, o filho da irmã de Shaul soube da emboscada que estavam planejando. Ele entrou no quartel e contou tudo a Shaul. Assim, Shaul chamou um dos oficiais do exército e disse: Leve este jovem ao comandante militar, pois ele tem algo para lhe comunicar. Ele o levou então ao comandante militar, e disse: O prisioneiro Shaul me chamou e pediu que eu trouxesse este jovem ao comandante, porque ele tem algo para lhe dizer. O comandante militar o pegou pela mão, o levou à parte e lhe perguntou: O que você tem para me contar? Ele respondeu: Os Yaldim combinaram pedir ao amo que faça Shaul descer ao Sinédrio amanhã, como se quisessem saber mais detalhes sobre o caso dele. Mas não deixe que eles o convençam, pois mais de 40 deles planejam ficar de emboscada contra Shaul. E eles se comprometeram, sob maldição, a não comer nem beber nada até que o tenham matado. Agora eles estão prontos, esperando que o amo atenda ao pedido deles. Assim, o comandante militar deixou o jovem ir embora, mas antes lhe ordenou: Não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele convocou 2 oficiais do exército e disse: Aprontem 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia à 3ª hora da noite. Também, providenciem cavalos para Shaul montar, a fim de levá-lo em segurança a Félix, o governador. E ele escreveu uma carta que dizia: Cláudio Lísias a sua excelência. O governador Félix. Este homem foi agarrado pelos Yaldim e estava prestes a ser morto por eles, mas eu vim rapidamente com meus soldados e o resgatei, porque fiquei sabendo que ele era romano. Então, querendo descobrir a razão por que o acusavam, eu o levei ao sinédrio deles. Verifiquei que ele estava sendo acusado por questões da lei deles, mas não foi acusado de nenhuma única coisa que merecesse morte ou prisão. No entanto, visto que me foi revelada uma conspiração contra o homem, eu o estou enviando imediatamente a Vossa Excelência e mandando que os acusadores falem na sua presença o que tem contra ele. Assim, segundo as ordens que receberam,
os soldados pegaram Shaul e o levaram de noite até Antipátride. No dia seguinte, deixaram os cavaleiros prosseguir com ele e voltaram para o quartel. Os cavaleiros entraram em Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Shaul. Então o governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Foi informado de que era da Cilícia. Eu ouvirei todo o seu caso, Disse ele, quando chegarem os seus acusadores. e mandou que ele ficasse detido no palácio de Herodes. Atos dos Apóstolos. Maase Shlichim. Capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananial desceu com alguns anciãos e um orador chamado Tértulo, e eles apresentaram ao governador queixa contra Shaul. Ao ser chamado, Tértulo começou a acusação, dizendo: Desfrutamos de grande harmonia por meio de Vossa Excelência, e pela sua prudência se realizam reformas nesta nação, em todas as ocasiões e também em todos os lugares. Nós reconhecemos isso, Excelentíssimo Félix, com muita gratidão. Mas, para não tomar mais do seu tempo, solicito que, na sua bondade, nos ouça brevemente. Pois nós constatamos que este homem é uma praga e atiça sedições entre todos os Yaldim, por toda a terra habitada, e ele é um dos líderes da seita dos Nazarenos. Ele também tentou profanar o templo, então nós o agarramos. Vossa Excelência, quando o interrogar, verificará todas essas coisas de que o acusamos. Então os Yaldim também apoiaram a acusação, garantindo que essas coisas eram verdade. Quando o governador lhe acenou com a cabeça para que falasse, Shaul respondeu: Sabendo muito bem que esta nação o tem como juiz há muitos anos, falo prontamente em minha defesa. Como Vossa Excelência pode verificar por si mesmo, não faz nem 12 dias que subi para adorar em Yahushalaim. E eles não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem atiçando uma turba nas sinagogas ou em outro lugar da cidade. Nem podem lhe provar as acusações que estão fazendo contra mim agora. Mas eu admito o seguinte: é segundo o caminho que eles chamam de seita que eu presto serviço sagrado ao Criador dos meus antepassados, crendo em tudo que está declarado na lei e que está escrito nos profetas. E eu tenho esperança no Criador, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Por causa disso, eu sempre me esforço para manter uma consciência limpa diante do Criador e dos homens. Depois de vários anos, vim a Yahushalaim para trazer uma contribuição à minha nação e fazer ofertas. Enquanto eu cuidava desses assuntos, eles me encontraram cerimonialmente puro no templo, mas não com uma multidão nem causando tumulto. No entanto, lá havia alguns Yaldim da província da Ásia que deviam estar presentes diante de Vossa Excelência para me acusar, se realmente tivessem algo contra mim. Ou, que estes homens aqui digam que crime acharam em mim quando eu estava perante o Sinédrio. A não ser que se trate desta única frase que clamei quando estava no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo julgado diante de vocês. No entanto, visto que Félix estava bem informado a respeito desse caminho, adiou a questão, dizendo: Quando Lísias, o comandante militar, descer, decidirei essas questões de vocês. Ele ordenou então ao oficial do exército que o mantivesse preso, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os do seu povo cuidassem de suas necessidades. Alguns dias depois, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era Yaldia, mandou buscar Shaul e ouviu falar sobre a crença no Mashiach Yahusha. Mas, quando Shaul começou a falar sobre a justiça, o autodomínio e o julgamento por vir, Félix ficou com medo e disse: Por enquanto, pode se retirar, mas, quando eu tiver uma oportunidade, mandarei buscá-lo novamente. Ao mesmo tempo, esperava que Shaul lhe desse dinheiro. Por isso mandava buscá-lo ainda mais frequentemente e conversava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, e, visto que desejava ganhar o favor dos Yaldim, Félix deixou Shaul na prisão. Atos dos Apóstolos. Maase Shlichim. Capítulo 25. Então, 3 dias depois de chegar à província e assumir o governo, Festo subiu de Cesareia e Yahushalaim. E os principais sacerdotes e os homens mais importantes dos Yaldim lhe apresentaram acusações contra Shaul. Começaram a pedir insistentemente a Festo que lhes fizesse o favor de mandar trazer Shaul para Yahushalaim.
Mas eles estavam armando uma emboscada para matá-lo na estrada. No entanto, Festo respondeu que Shaul deveria continuar detido em Cesareia e que ele mesmo voltaria para lá em breve. Portanto, disse ele, desçam comigo alguns dos líderes de vocês e o acusem, se é que o homem fez alguma coisa errada. Assim, depois de passar não mais do que 8 ou 10 dias entre eles, ele desceu a Cesareia, e no dia seguinte, se sentou no tribunal e mandou que trouxessem Shaul. Quando Shaul entrou, os Yaldim que tinham descido de Al-Shalaim o rodearam, fazendo muitas acusações graves contra ele, que não podiam provar. Mas Shaul disse em sua defesa: não cometi nenhum pecado contra a lei dos Yaldim, nem contra o templo, nem contra César. Festo, querendo ganhar o favor dos Yaldim, disse a Shaul, em resposta: você deseja subir a El-Shalaim e ser julgado ali, diante de mim, a respeito dessas coisas? Mas Shaul disse: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nada de errado contra os Yaldim, como Vossa Excelência está percebendo muito bem. Se eu sou realmente criminoso e fiz algo que mereça a morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações que esses homens fazem contra mim são infundadas, ninguém tem o direito de me entregar a eles como um favor. Apelo para César. Então, depois de falar com o grupo de conselheiros, Festo respondeu: você apelou para César irá. Depois de alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para fazer uma visita de cortesia a Festo. Visto que iam passar vários dias ali, Festo apresentou ao rei o caso de Shaul, dizendo: há um homem que Félix deixou como prisioneiro, quando estive em El-Shalaim. E os principais sacerdotes e os anciãos dos Yaldim me trouxeram informações sobre ele e pediram que ele fosse condenado. Mas eu lhes respondi que não é procedimento romano entregar um acusado antes que ele se encontre de frente com os seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender da acusação. Assim, quando chegaram aqui, no dia seguinte sem demora sentei no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Quando os acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhuma das coisas mais que eu havia imaginado. Eles simplesmente tinham divergências com ele sobre a sua própria religião e sobre um homem chamado Yalcha, que morreu, mas que Shaul insistia que estava vivo. Sem saber como lidar com essa controvérsia, eu perguntei se ele gostaria de ir a El-Shalaim e ser julgado ali a respeito dessas questões. Mas, quando Shaul apelou para continuar em detenção e aguardar a decisão de Augusto, mandei que ele ficasse preso até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu mesmo gostaria de ouvir o homem. Amanhã o ouvirá. Disse Festo. Assim, no dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiências, junto com comandantes militares e homens importantes da cidade. E quando Festo deu a ordem, trouxeram Shaul. Festo disse: rei Agripa e todos os aqui presentes, podem ver este homem a respeito de quem toda a comunidade judaica fez petições a mim, tanto em El-Shalaim como aqui, gritando que ele não deveria mais viver. Mas eu percebi que ele não tinha feito nada que merecesse a morte. Assim, quando ele mesmo apelou para Augusto, decidi enviá-lo. Mas não tenho nada definido para escrever ao meu amo a respeito dele. Portanto, eu o trouxe diante das autoridades, e especialmente de Vossa Majestade, Rei Agripa, para que depois do interrogatório, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um prisioneiro sem indicar também as acusações contra ele.